Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Algo preocupante está acontecendo no Vaticano. Nossa igreja recebeu com tristeza a notícia de que o Papa Francisco precisou ser internado às pressas, e a última atualização deixou muitos fiéis apreensivos. O Papa estava com falta de ar e muita tosse, impedindo até de ler em público. Os médicos decidiram interná-lo imediatamente, mas agora, sem previsão de alta, a preocupação aumentou. O que realmente está acontecendo? E um médico católico resolveu expor a complexidade do caso e o que pode acontecer se o tratamento não for correto. A saúde do Papa Francisco já vinha preocupando há algum tempo. Com 87 anos, ele tem enfrentado não apenas o peso natural da idade, mas também um ritmo intenso de compromissos, viagens, encontros, audiências. Tudo isso exige muito de qualquer líder, ainda mais de alguém que carrega a responsabilidade de guiar a Igreja Católica no mundo. Nos últimos anos, vimos o Papa enfrentar diversos desafios de saúde. Ele já passou por cirurgias no intestino, lida constantemente com dores no joelho, precisando até de cadeira de rodas em alguns momentos. E agora essa bronquite severa acende um novo alerta. O que preocupa não é apenas a infecção em si, mas o fato de que doenças respiratórias em idosos podem rapidamente se agravar. Quem já acompanhou um parente mais velho doente sabe o quanto essas condições podem ser traiçoeiras. O que começa com uma simples tosse pode evoluir para algo muito mais sério, como uma pneumonia ou até insuficiência respiratória. E aqui fica um questionamento: será que o Papa está recebendo todo o cuidado necessário? Ele tem uma equipe médica à disposição? Claro, mas também é alguém que insiste em seguir sua missão, mesmo quando o corpo pede descanso. Lembro-me de outras vezes em que ele parecia exausto, mas continuava falando, pregando, indo ao encontro do povo. Será que ele está realmente parando para se recuperar? A última nota do Vaticano foi clara: o quadro clínico do Papa piorou e não há previsão de alta. Isso significa que os médicos estão acompanhando de perto a evolução da doença e esperando para ver como ele responde ao tratamento. Mas nós, como igreja, precisamos estar atentos. Já tivemos momentos na história em que um Papa adoeceu e o Vaticano tentou minimizar a gravidade da situação para não alarmar os fiéis. Devemos intensificar nossas orações, não apenas pela saúde do Papa, mas também para que a Igreja continue firme e unida. A história nos ensina que quando um Papa está vulnerável, a Igreja também sente os impactos. E diante de tantas turbulências no mundo e dentro da própria Igreja, a última coisa que precisamos é de mais incerteza. Diante da gravidade do caso, um médico católico resolveu esclarecer a situação. Ele não cuida do Papa Francisco diretamente, mas, com base em seu conhecimento e experiência na área médica, fez um alerta preocupante. Problemas respiratórios em idosos podem ser muito mais sérios do que parecem à primeira vista. Muitas pessoas subestimam uma bronquite, achando que é apenas uma tosse persistente. Mas, para um idoso, o quadro pode evoluir rapidamente para algo muito mais grave. O médico explicou que com a idade avançada, o sistema imunológico não responde da mesma forma que o de um jovem. O corpo já não tem a mesma resistência, os pulmões não filtram o ar com a mesma eficiência e uma infecção pode se espalhar com mais facilidade. O que isso significa? Significa que se o tratamento não for conduzido com muito cuidado, o risco de complicações aumenta. A bronquite pode levar a uma pneumonia, uma das principais causas de morte em idosos. Além disso, se houver um comprometimento respiratório severo, pode ser necessário suporte de oxigênio ou até mesmo uma internação prolongada, algo que o próprio Papa já demonstrou não querer. Vejam o vídeo na íntegra do que o médico diz. O Papa Francisco está internado há 4 dias no Hospital Gemelli, em Roma, para tratar inicialmente de uma bronquite. Mas o Vaticano anunciou hoje
que ele está com uma infecção polimicrobiana. Esse tipo de infecção ocorre quando diferentes tipos de micro-organismos, como bactérias, vírus ou fungos, atacam ao mesmo tempo o organismo. Como médico geriatra e católico, manifesto minha preocupação com o Santo Padre, considerando que essa infecção polimicrobiana em vias respiratórias, associada à idade de 88 anos de Francisco, seu quadro de mobilidade prejudicada e também um histórico de cirurgia na adolescência, uma cirurgia que reduziu sua capacidade pulmonar, torna o seu quadro clínico delicado pelas complicações que podem acompanhar essa sua fragilidade atual. Isso significa que seu sistema respiratório já opera com um pouco mais de dificuldade, tornando qualquer infecção pulmonar ainda mais grave e de tratamento complexo. Além disso, o sistema imunológico do Papa não responde com a mesma eficiência, o que pode prolongar o tratamento e aumentar os riscos de complicações como a pneumonia e a hipoxemia, que é a baixa do oxigênio no sangue. Segundo as informações mais recentes, o Papa Francisco deve permanecer internado por tempo ainda indeterminado, estando o Papa nas mãos de profissionais supercompetentes do Hospital de Gemelli. Nos resta, como bons cristãos, confiar no médico dos médicos, pedindo clareza e discernimento aos profissionais de saúde que cuidam do Francisco, para que, unidos às orações da Igreja, por ele conduzida, possa lhe dar a força necessária para lutar, o conforto para permanecer sereno e confiante, para guiar com sabedoria e misericórdia a Igreja que representa. Rezemos pelo Papa. E aqui entra um ponto que precisa ser discutido. Será que o Papa realmente vai seguir todas as recomendações médicas? Todos nós sabemos que ele é um líder forte, que tem um senso de missão muito grande e que dificilmente aceita parar para descansar. Isso já ficou evidente em outras ocasiões, quando ele insistiu em continuar trabalhando, mesmo debilitado. O médico também destacou outro fator preocupante: o impacto psicológico da doença em uma pessoa na idade do Papa. Idosos que enfrentam internações prolongadas podem sofrer um declínio não apenas físico, mas também mental. A recuperação de uma infecção respiratória pode ser lenta e desgastante, e a falta de previsibilidade sobre sua melhora pode afetar seu estado emocional. Agora pensemos juntos. Se a situação se agravar, o Papa precisa se afastar por mais tempo de suas funções. Como isso afetaria a Igreja? Já vivemos um cenário onde as decisões do Vaticano são constantemente questionadas por diferentes grupos dentro da própria Igreja. Um período de ausência do Santo Padre pode gerar ainda mais tensão e especulação sobre o futuro do seu pontificado. Isso levanta uma reflexão importante. Estamos preparados para essa possibilidade? Será que a Igreja já tem um plano caso o Papa precise se afastar por um período mais longo? Essas são questões que ninguém gosta de abordar, mas que se tornam inevitáveis diante da realidade da idade e da saúde do Papa. Por isso, além de orarmos pela recuperação do Papa Francisco, precisamos pedir discernimento para a Igreja nesse momento delicado. O que está acontecendo não afeta apenas a saúde de um homem, mas também toda a condução da Igreja Católica. Que Deus nos guie para enfrentar qualquer desafio que possa surgir. Diante dessa situação, precisamos refletir. Quantas vezes nos lembramos de rezar pelo Papa? Muitas vezes vemos o Santo Padre como uma figura distante, como alguém que está lá no Vaticano, tomando decisões, aparecendo nas notícias, mas esquecemos que ele é, acima de tudo, um homem, um ser humano com limitações, dores, medos, que carrega uma cruz pesada como líder da Igreja de Cristo na Terra. Independente das opiniões que cada um tenha sobre o Papa Francisco, há algo que não pode ser negado. Ele foi escolhido para essa missão e carrega um peso espiritual que poucos de nós sequer conseguimos imaginar. Ser Papa não é apenas um cargo, mas uma vocação que exige renúncia, entrega total e um amor profundo pela Igreja. E agora, no momento em que ele enfrenta essa provação de saúde, qual deve ser nossa atitude? Devemos apenas assistir de longe
esperando novas notícias? Ou devemos agir espiritualmente? A resposta é clara: devemos interceder. Precisamos ser uma igreja que ora pelo seu pastor, que se une como corpo de Cristo, para pedir a Deus que o sustente e o fortaleça. Lembremos que a igreja já passou por momentos críticos no passado, quando um papa esteve enfermo. Em situações como essa surgem especulações, divisões e até mesmo manipulações dentro e fora da igreja. Por isso, mais do que nunca, é um tempo de união e oração sincera. Jesus nos ensinou: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Como diz em Mateus capítulo 18, versículo 20. Se cada um de nós dedicar um tempo para rezar pelo Papa Francisco, estaremos nos unindo em uma corrente de fé, pedindo a Deus que conceda a ele forças para se recuperar e seguir conduzindo a igreja. Além disso, que essa situação nos sirva de alerta. O tempo passa, as lideranças mudam e precisamos estar preparados espiritualmente para tudo o que Deus permitir acontecer. A igreja não se baseia em um único homem, mas no próprio Cristo. No entanto, enquanto Francisco for o nosso Papa, cabe a nós apoiá-lo em oração e confiar que Deus está no controle. Por isso eu te convido agora, faça essa oração comigo, onde quer que você esteja. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, colocamos diante de Ti a vida do Papa Francisco. Tu conheces suas fraquezas, suas dores e também o seu coração. Pedimos, Senhor, que estenda as Tuas mãos sobre ele, concedendo-lhe saúde, força e discernimento. Se for da Tua vontade, cura-o completamente, para que ele continue conduzindo o Teu povo. E se esse for um tempo de provação, dá a ele a paciência e a confiança para enfrentar esse momento com fé. Amém. E você aceita o desafio de rezar pelo Papa todos os dias enquanto ele estiver internado? Deixe seu amém nos comentários e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam se unir em oração. Diante de tudo o que falamos hoje, fica uma grande lição. A igreja não é feita apenas de doutrinas e decisões, mas de pessoas que precisam uma das outras. Se o nosso Papa está enfermo, se ele enfrenta um momento de fragilidade, isso não pode ser ignorado por nós católicos. Quantas vezes nos preocupamos mais com as polêmicas do que com a essência da nossa fé? O Papa Francisco já sofreu muitas críticas, justas e exageradas, mas independentemente disso, ele continua sendo o líder da Igreja Católica. E hoje, mais do que nunca, mais do que qualquer debate, o que ele precisa de nós é oração. O corpo de Cristo deve estar unido, principalmente nos momentos de tribulação. E eu digo mais, essa situação deve nos levar a refletir sobre o futuro da Igreja. O que acontecerá se Francisco não puder continuar? Estamos espiritualmente preparados para um possível novo conclave? Estamos prontos para lidar com a turbulência que sempre acompanha mudanças na liderança da Igreja? Essas são questões que mais cedo ou mais tarde precisaremos enfrentar. Mas antes de nos preocuparmos com o amanhã, precisamos agir no presente. Agora é o momento de intensificar nossa fé, de dobrar os joelhos e pedir que Deus guie a sua igreja. A história já mostrou que a Igreja Católica sobreviveu a tempos muito mais difíceis. Se permanecermos fiéis, podemos confiar que o Espírito Santo continuará conduzindo o caminho. Então eu te convido mais uma vez, reze pelo Papa, reze pela Igreja, reze para que seja qual for a vontade de Deus. Estejamos preparados para enfrentá-la com fé e coragem. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo. Faça com que essa corrente de oração cresça ainda mais. Deixe seu amém nos comentários e nos ajude a levar essa reflexão para mais católicos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão inscrever-se e ative as notificações. Aqui falamos sobre fé, sobre os desafios da igreja e sobre como podemos viver um catolicismo mais autêntico e forte. Então fique com Deus e até o próximo vídeo.